transição demográfica. O que é? Por que ela ocorre? O que é envelhecimento populacional? O que é transição demográfica? Não sei. A transição demográfica associa-se às mudanças nas taxas de mortalidade e natalidade em uma determinada sociedade. Compreende a oscilação das taxas de crescimento e variações populacionais que se refletem na forma como uma população escolhe, com maior ou menor grau de autonomia, seu comportamento reprodutivo, sua permanência ou deslocamento em termos de moradia e ou trabalho, e a forma como desfruta de condições de saúde. Por que ela ocorre? Segundo a teoria de transição demográfica, esse processo ocorre pela diminuição brusca das taxas de mortalidade, em razão das melhorias sociais em termos de saúde, saneamento, acesso à água e outros fatores, como o desenvolvimento econômico e o processo de modernização das sociedades, que levam a consequentes mudanças nos ritmos de crescimento populacional. O que é envelhecimento populacional? O processo de envelhecimento populacional é resultante do declínio da taxa de fecundidade. Diminui-se a proporção de indivíduos mais jovens à medida que aumenta a proporção de indivíduos idosos. A pirâmide etária é um instrumento de análise demográfica que nos permite visualizar o fenômeno de envelhecimento populacional. Quando possui uma base larga e topo estreito, indica uma população jovem em crescimento. O estreitamento da base da pirâmide é característico de uma população estabilizada, e quando observado junto a uma tendência à forma retangular, nos indica o envelhecimento da mesma. Da análise da pirâmide etária, é possível fazer diferenciação entre os dois sexos. À medida que a população envelhece, observa-se uma feminização, que é resultante da incidência diferencial dos riscos de mortalidade sobre os dois sexos. Em 2010, a razão de adultos era de 96 homens por 100 mulheres, descendo para 76,8 quando se considera o grupo de 65 anos ou mais, e a predominância feminina se acentua aos 80 anos ou mais, e a relação é de 62,9 homens por 100 mulheres. Resumidamente, a evolução da população ocorreu da seguinte forma. Primeira fase, taxa de natalidade e mortalidade bem elevadas. Segunda fase, taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade declinou com o avanço da medicina e saneamento básico adequado. Fase Baby Boom. Terceira fase, taxa de mortalidade baixa e natalidade em declínio. Um dos fatores é que as mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho. Quarta fase, manutenção da baixa taxa de mortalidade e natalidade, fase em que pode ocorrer crescimento populacional negativo. Brasil e o mundo. Diferentemente dos países desenvolvidos, o Brasil e outros países da América Latina tiveram um processo de envelhecimento comprimido. Nos países desenvolvidos, o processo de envelhecimento da população ocorreu de forma mais gradual, com mais tempo, acompanhado de redução das desigualdades sociais e econômicas e aumento do padrão de vida. Junto a essa redução de desigualdades, houveram estratégias institucionais para maior acesso aos serviços de saúde e menos desigualdade residual nesse âmbito. No Brasil, em meio a economias frágeis e desigualdades socioeconômicas, houve inclusive redução e lotação dos serviços e recursos coletivos. A diminuição da mortalidade infantil, em 1930, foi devido a descobertas na área da saúde. Nesse tempo, idosos dos países desenvolvidos viviam um aumento do seu padrão de vida e os idosos brasileiros passaram por desnutrição e maior exposição a doenças. À medida que as populações desenvolvidas crescem, há uma distribuição mais equivalente dos recursos. Em comparação, a população brasileira tem que dividir os recursos não aumentados e de forma desigual. Resumindo, a velocidade de um crescimento populacional interfere no padrão de vida de saúde dessa população, pois precisa-se de planejamento e de tempo para que estratégias institucionais sejam estabelecidas e efetivadas.
Quando comparamos os dados do Brasil com os de Santa Catarina, podemos observar que a expectativa de vida da população brasileira é, em média, 4 anos menor do que a catarinense. Se levar essa comparação com a média mundial, essa diferença chega a 7 anos. Porém, a experiência vivida pela dona Nilda mostra uma visão um pouquinho diferente do que os dados nos trazem. Antes era bom porque tu comia tudo natural, plantava na roça mesmo, comia. Agora não, é mais difícil, tem muito produto químico, é uma coisa que já traz mais doença, a gente já vive mais com doenças, é tudo os produtos químicos. Antigamente, agora é bem melhor a vida, né? Por ter muito luxo, muitas coisas boas, mas antigamente a gente tinha mais saúde.